Imagine abrir a Bíblia depois de ler as últimas palavras do profeta Malaquias e encontrar uma página em branco. Você continua lendo esperando descobrir o que Deus faria em seguida, mas nada. Nenhum novo profeta, nenhum novo livro reconhecido como escritura, nenhuma grande voz anunciando o próximo acontecimento. Então, quando a história parece ter parado, você vira as páginas e encontra o Evangelho de Mateus. De repente surge João Batista no deserto. Depois aparece Jesus. Mas existe uma pergunta que quase nunca recebe a atenção que merece. O que aconteceu entre uma coisa e outra? Porque existe um intervalo de aproximadamente 4 séculos entre o período de Malaquias e o início do Novo Testamento. E será que Deus realmente ficou em silêncio durante todo esse tempo? Essa pergunta é muito mais importante do que parece. Porque, quando pensamos nesses 400 anos, é fácil imaginar que simplesmente não aconteceu nada. Como se Israel tivesse entrado em uma espécie de pausa. Como se a história tivesse parado. Mas a história não parou. Na verdade, enquanto os profetas não estavam mais registrando novas mensagens para as Escrituras, o mundo ao redor de Israel estava mudando de maneira extraordinária. Impérios surgiram. Impérios desapareceram. Jerusalém passou por mudanças profundas. O idioma grego se espalhou pelo mundo conhecido. O poder romano começou a crescer. E acontecimentos políticos e culturais prepararam o cenário no qual, séculos depois, o Evangelho seria anunciado. Isso significa que os 400 anos não foram um vazio. Foram um período de preparação histórica. E existe uma diferença enorme entre Deus não estar falando por meio de novos profetas e Deus não estar agindo. Essa diferença talvez seja uma das primeiras coisas que precisamos entender. Até que, depois de séculos, uma voz voltou a ser ouvida. Não em um palácio, não no centro do poder, não em uma grande cidade, mas no deserto. O homem vestido de maneira simples. Uma mensagem direta. Um chamado ao arrependimento. Seu nome era João. E quando João Batista apareceu, algo extraordinário estava começando. O silêncio estava chegando ao fim. Mas para entender por que João apareceu exatamente naquele momento, precisamos voltar novamente para as promessas feitas séculos antes. Precisamos olhar para Malaquias. Precisamos entender o que os profetas realmente disseram sobre aquele que viria. E precisamos descobrir por que a primeira voz profética, depois daquele longo intervalo, não começou anunciando simplesmente um novo rei. Ela começou dizendo: arrependei-vos. E essa frase mudaria tudo.